Olá, gente, como estão? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a canção Tu Bandeira, do cantor gospel Jesús Adrián Romero. É uma canção gospel e em espanhol que retrata muito sobre o processo de conversão, o processo de pré-conversão, de como nós nos sentíamos antes da conversão, né, a Jesus. Então essa canção é uma canção espetacular e retrata muito da cultura hispânica, de como eles se comunicam, de como eles gostam de expressar os seus sentimentos. Eu desde já adianto que não vou poder liberar toda a canção aqui, nem colocar todos os trechos dela por uma questão de direitos autorais. Então nós vamos pincelar um pouquinho sobre ela e alguns trechinhos mais importantes eu vou ver se eu consigo colocar aqui na edição. Então vamos começar. Eu estou aqui com o meu bom e velho computador, que vai me ajudar com a letra da canção, né, para não dar nenhum problema. Ele começa falando justamente sobre como um cristão se sente antes da conversão, uma pessoa que já tem o seu chamado, mas ainda não está o seguindo. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, e aun sin conocerte, convencido estava de encontrar-te a ti. Vamos lá, gente. Então o que ele começa dizendo aqui, ó? Que ele vivia como se fosse num país estranho, onde ele não entendia o idioma nem as coisas que ele estava vivendo, ou seja, ele não entendia muito bem aquilo que estava sendo falado para ele, porque ele não era esse tipo de gente. Então ele estava em um ambiente que ele não estava entendendo, não entendia o que falavam, nem o que viviam, nem o que ele mesmo vivia. Então ele correu para ver se ele conseguia buscar o rosto de Deus, o rosto de Jesus no meio das pessoas, e ele acabava não encontrando. E depois ele complementa dizendo: e mesmo sem eu ainda te conhecer, eu estava convencido de tentar te encontrar pelo menos. Isso falando para Jesus. E depois ele continua: Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. E em meio de mi confusão se alçava tu bandeira, se enarbolava como el sol, diciéndome que fuera e a ti te siguiera. E assim me refugiei em la cruz e em tu bendito amor. Vamos lá. E no meio desta confusão se alçava a tua bandeira, se alçava a tua bandeira, se enarbolava como el sol, ou seja, se hasteava. Se enarbolar em espanhol significa exatamente isso, como se fosse a bandeira se alçando, a bandeira subindo, ou seja, Jesus se destacando no meio da multidão, né, meio que dizendo: filho, é aqui que eu estou, é aqui que tu tem que chegar. Se enarbolava como el sol, diciendo-me que fuera e a ti te siguiera, ou seja, que Jesus estava dizendo: vem até a mim e me segue. E assim me refugiei em la cruz e em tu bendito amor. E assim eu encontrei refúgio na cruz, eu me refugiei na cruz e no teu bendito amor. E ele vai continuando com esta canção, né? Eu nunca imaginei a vida que hoje eu vivo em ti, nem a graça que tu me deu quando a ti eu voltei. Falando daí de um ex-cristão, por assim dizer, que estava querendo voltar. E depois ele continua falando mais algumas coisas: me refugiei na cruz. Então, gente, basicamente isso. Eu não vou poder, como eu disse, fazer um vídeo muito longo explicando cada trecho da canção por essas questões de direitos autorais e várias outras questões. É uma canção muito bonita, uma canção espetacular. Vale a pena vocês escutarem, daqui a pouco pegarem a tradução. E fazendo aqui, né, um resumão então sobre essa canção, né, do que exatamente o Jesús Adrián Romero está querendo dizer. É isso, cara, que quando nós não estamos ainda convertidos, muitas vezes quando nós temos o chamado, o que acontece conosco? A gente fica vivendo como se fosse num país estranho, onde a gente não entende o idioma, não entende o que a gente vive, o que está acontecendo ao nosso redor. É como se nós não tivéssemos ainda uma força necessariamente para voltar para Jesus ou para se achegar a Jesus, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos viver o que está por fora de Jesus. Então acaba que nós ficamos como se fosse num limbo, onde a gente não entende nada, é uma confusão em nossa cabeça, mas Jesus sempre vai estar ali com a sua bandeira, né? Fazendo eu aqui criar uma referência de como o homem, até de quando o homem pisou na lua pela primeira vez, que ele cravou uma bandeira, como se fosse Jesus cravou uma bandeira no teu coração e disse: um dia tu vai estar novamente em minha casa. Mas muitas vezes a gente tem essa confusão, essa dificuldade para entender. Então, como se fosse o sol, essa bandeira estava hasteada. Quando tu foi te achegar a Jesus, essa bandeira subiu e te deu o caminho. Aí basta de ti se tu vai querer ir até essa bandeira, se tu vai querer seguir essa bandeira, ou se tu vai ficar no teu canto ali e deixar as coisas como estão e vivendo neste limbo ainda. É mais ou menos sobre isso que essa canção fala, né? Pelo menos é a minha interpretação. Lembrando que as canções têm diversas interpretações, cada um enxerga de uma maneira e tá tudo certo.